Boa tarde, pessoal. Vamos começar então mais uma aula da nossa disciplina de dosimetria. Continuando então o controle de qualidade, onde a gente vai ver mais alguns controles, mais alguns testes que são obrigatórios, né, pela nova RDC 330, que tem a ver com, obviamente, controle de qualidade, certo? Existem muitos testes, né, que não necessariamente são referentes à dosimetria, né? Tem muito a ver com imagem. Lembrando que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando, né, com a normativa 52, que complementa a RDC 330, certo? E que ela traz, então, os testes, o controle de qualidade da radiografia convencional, né? Digital, analógica, tanto faz. E aí tem outras instruções normativas que englobam a questão da mamografia, por exemplo, fluoroscopia, odontológico, isso daí depois a gente vê nas disciplinas específicas, quando a gente vai conhecer um pouco melhor o equipamento, a rotina específica desses tipos de exames, certo? E aí a gente com isso então consegue compreender por que fazer o teste, como fazer o teste, certo? Então, a partir do anexo 1, que a gente já comentou nas outras aulas, a gente então trabalha a parte mais de dosimetria, né, que tem a ver com medida de dose, alguma coisa assim. Muito bem. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Quais são os testes? O teste de uso geral, ou seja, para todos os equipamentos, CSR, DR, o que for, né, não interessa, é a camada semi-redutora. Para você esteja medindo a camada semi-redutora, tem a ver com medição de radiação, certo? Lembrando, todos os testes têm que ser feito na aceitação, ou seja, no dia que você instala o equipamento, né? Você, enfim, comprou, se ele é novo, se ele é usado, você tem que fazer essa aplicação e depois também anualmente, certo? Então, venceu um ano daquele teste, você tem que fazer de novo. Claro que o ideal é você fazer tudo no mesmo dia, né? Ou em 2, 3 dias, fazer uma mesma época, faz todos os testes anuais, daqui a um ano você repete, né? Você vai ficar fazendo um por mês, né? Cada mês você faz 1, 2 testes e você não para nunca de fazer teste. E sempre lembrando que após reparos, ou seja, reparos que tenham a ver com aquele elemento, né? Aquele fator que pode influenciar na condição de funcionamento, né? Então, geralmente, se você mexer na ampola, trocar cabeçote, alguma coisa assim, se você mexer na parte eletrônica, que pode, então, vir a realmente trazer variações na produção da radiação, então você tem que, obviamente, testar todas as questões que envolvam a produção da radiação e que, com isso, precisam de testes. A camada semi-redutora é uma questão de construção física, então se você tiver questões elétricas, muito possivelmente não precisa fazer um reparo elétrico, não vai influenciar na camada semi-redutora. Certo? Depois, a reprodutibilidade do controle automático de posição e a compensação do controle automático, certo? E depois a gente vai comentar mais especificamente. Exatidão do indicador de dose, quando disponível, por quê? Porque nem todos os equipamentos possuem isso incluso, tá? Aliás, são poucos. No exterior é mais comum ter um indicador de dose, né? Principalmente depois que virou CR, DR, mas no Brasil ainda é pouco utilizado. E a radiação de fuga do cabeçote também, que é algo geral, ou seja, não interessa se é fixo, móvel, CR, DR, ou se é o método analógico convencional, todos os equipamentos, né, basta emitir radiação que tem que ser testado. No caso específico do cabeçote, ele é quadrienal, ou seja, a cada 4 anos você vai fazer a medida, certo? Porque supõe que basicamente são peças de aço e chumbo que, salvo
você fazer alguma modificação ou algum reparo no equipamento, isso não vai ser alterado, certo? Porque é uma peça mecânica, né? Você não furar ela, se você brincar, enfim, não substituir, dificilmente ela vai se estragar, então você pode fazer a cada 4 anos, certo? Então são esses 5 testes, né, esse controle de qualidade que a gente vai verificar na aula de hoje. Então lembrando, a camada semi-redutora tem uma tabela, que é o anexo 3, certo? Que a gente vai verificar depois, logo em seguida no teste, e tem que obedecer aquilo, tem um valor máximo ali, ou mínimo, digamos assim, na verdade é um valor mínimo, e se tiver problema, se ela for 20% menor que o valor do anexo 3. Tá? A gente já vai explicar. A reprodutibilidade do controle automático e a compensação, né? Então, reprodutibilidade de um erro menor que 10%, sendo que é aceito 12, 15, 18% desde que você providencie o conserto, né, o reparo num tempo breve, né? Pode ser uma semana, 2, enfim, né? Depende, se está numa localidade no interior, só tem o seu equipamento, e você consegue agendar o reparo para alguém vir, às vezes de São Paulo, Rio de Janeiro, em lá 2 semanas, 3 semanas, eventualmente 1 mês, se for o caso, então você pode continuar funcionando desde que aquele valor fosse menor que 20. Se for maior que 20, obviamente você vai mandar fazer o reparo, mas não pode continuar usando o equipamento. A compensação, ela é o erro, né, aceitável é menor que 20, porque a compensação ele é um pouco complicado. O método, o controle automático ainda ele é muito, como é que eu vou dizer assim, ele não é tão eficiente, tá? Questões várias, né? Ele embora seja automático, não significa que ele seja preciso. Então, é comum você já ter naturalmente erros aí da ordem de 10%, até um pouco mais. Por isso que aceitam 20%. Então, é natural dele, ele não consegue ter erros mais baixos. E aí, o nível de restrição é 40%. A exatidão, quando houver exatidão do detector, também o detector, até se for um bom detector, ele vai ter uma precisão boa, mas afim, depois também a gente vai falar do teste, vai dizer por que eventualmente pode ser erros até 20%, e aí se for acima de 40%, tem que desligar o aparelho e esperar a manutenção. E a radiação de fuga é 1 miligray a 1 metro. Se eventualmente passar um pouquinho, né, já é mais complicado, porque você, talvez não tanto, você poderia botar somente uma placa de chumbo de alumínio em volta do cabeçote para aumentar a blindagem. Mas é aceito até 2 miligrays enquanto está em processo de conserto, certo? Muito bem, sempre lembrando, né, que qual é o grande problema aqui que a gente tem com relação aos testes, tá? É o mesmo problema que a gente teve quando a portaria 453 de 98 foi lançada. Tem que fazer teste de controle automático, tem que fazer teste de radiação de fuga, tem que fazer teste de tensão, de corrente, de tempo, etc, etc, etc. Ok. A questão é como eu faço o teste. Certo? Primeiro, como eu faço teste, e segundo, até a questão dos índices. Então, começaram a vir com os índices de 10% de erro, 5%, 2%, enfim, houve até alguns valores. Em alguns casos, nem a portaria 453 não tinha valores. Aí, quando veio esse manual de diagnóstico médico, esse manual trouxe, então, os valores, tá? Quando a portaria não dizia, esse manual aqui, desempenho, ele dizia o que era o mínimo, o que era o máximo, etc, etc. Então, foi até interessante nesse sentido, não só descrever como era feito o teste, mas também alguns valores de referência, porque a própria portaria não trazia. Agora, o que a gente tem? Esse manual foi revogado. Tá? Ou seja, teoricamente ele não vale mais. Só que, de novo, como que se vai fazer os testes? Porque quando eu explicar os testes para vocês, eu vou
reforçar sempre. Eu posso pegar um equipamento bom e condenar, tá? Porque eu fiz uma medida errada ou de um jeito errado. E vice-versa. Eu posso pegar um equipamento que não deveria estar funcionando e dar um laudo dizendo que ele está ok. Não tem erro nenhum, certo? Tudo isso eu posso fazer porque se eu fizer a medida de uma maneira errada. Então, o que acontece? Como que eu vou fazer os testes? Eu tinha um manual anterior. Tá? Esse manual antes estava valendo, etc. Então, eu poderia usar e dizer, olha, tinha um manual que ensinava a fazer os testes, dizia o que era um teste de constância, o que dizia que era um teste de reprodutibilidade, como calcular isso, né, em termos de erro, certo? Tudo isso era usado. Então, se eu perguntar para alguém como fazer um teste de constância, o que essa pessoa vai dizer? Ah, faz assim, 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 porque era o que a gente ficou fazendo aí basicamente 14 anos, de 2006, pelo menos até 2020, 14 anos, e isso é o que se considerava um teste de constância, um teste de linearidade do kernel e assim por diante. Então, continuando, então assim, inclusive tem um outro teste, digamos assim, novo que apresenta a RDC 330, que também, como é que se faz? Eu não sei fazer, não tenho ideia, entendeu? Teríamos que olhar, certo? Então, o manual ainda fazer o quê? É o que temos, né, para servir de base, tá? Inclusive, a gente sempre explica, né, que alguns vão dizer, mas o manual está errado. Sim, o manual tem alguns pequenos erros, vamos dizer, mais de escrita ali, de equação errada. Então, você pega e diz assim, puxa, para calcular a tensão, tem uma equação que está ok. Aí, quando você vai ver a de tempo, que é a mesma linearidade, a mesma reprodutibilidade, exatidão, etc. Ou seja, só mudou o que você está medindo, se é tempo ou tensão ou corrente, enfim, então não muda nada. E aí você vai ver a equação está errada. Daí, qual equação vale? Vale a da tensão e não a do tempo, que está errado. Enfim, mas assim, são coisas que nitidamente está errado, tá? Tem um ou outro que se discute se realmente é aquele tipo de cálculo ou não, mas enfim. Então, só quando o pessoal diz, estava errado. Não estava errado. Tinha uma ou outra coisa ali que estava errado, foi escrito errado, trocaram as letras, mas a gente nitidamente verifica. Então, na falta de coisa melhor, a gente vai com o que a gente tem, que é esse manual aqui, certo? Enquanto ninguém criar ou adotar um novo manual, ou as regras, ou enfim, a própria Anvisa definir como que se deve calcular os testes, a gente faz com o que a gente tem. Certo? Então, vamos continuar. Então, primeiro teste, camada semi-redutora. Certo? Então, lembrando, camada semi-redutora, famosa camada semi-redutora, CSR, ou em inglês, Half Valuable Layer. Layer é camada, half value de meio valor, né? Se fosse traduzir meio literal, seria camada de meio valor. Tá? Mas no fundo é uma camada que reduz a metade. O semi aqui é metade, então é uma camada que reduz a metade. Muito bem. Para que serve isso? Isso que é interessante. Tá? Eu vou verificar, no fundo, não é exatamente a camada. A camada é uma maneira fácil de medir, é algo que eu posso medir, mas no fundo eu estou tentando medir a qualidade do feixe de radiação. Tá? Inclusive tem alguns processos de medida da qualidade do feixe que você mede duas camadas semi-redutoras. O que é duas? Você mede a primeira camada e depois você joga uma segunda camada para ver essa variação. E elas vão variar, tá? Então a primeira camada vai reduzir 50%, a segunda vai reduzir 75%, que é 50% do que sobrou, né? Então, você faz a medida da chamada segunda camada redutora, porque isso vai caracterizar o teu feixe. Para dizer que dois feixes são iguais, exatamente iguais, as duas camadas semi-redutoras têm que dar igual. Então, para mim filtrar 50% do feixe, eu preciso de 3 milímetros, e para filtrar novamente, eu já filtrei a primeira parte, continuar filtrando, vocês vão ver, eu não vou precisar de mais 3. Teoricamente, mais 3 centímetros. Não, é porque como eu retirei a baixa energia na primeira filtração,
Na segunda filtração eu tenho mais energia, então eu preciso de um pouco mais de barreira. Então vou precisar de 3,5, eventualmente 4 milímetros. Então a primeira camada é 3 e a segunda, que vai depois, é 3,5, 4. Digamos seja 4. Então eu comparo um equipamento tem barreira, primeira camada 3, segunda camada 4, e o outro equipamento, para ver se ele está produzindo a mesma quantidade de radiação, ele tem que ter os dois valores iguais. A primeira camada tem que ser 3 e a outra camada tem que ser 4. Se for 3,9 ou 4,1, não são o mesmo feixe de radiação, certo? Apesar de estar no mesmo KV, MAS, tudo igual, não é o mesmo feixe de radiação. Então, para controle de qualidade mais estrito, né, mais chato, é feito chamadas duas camadas, a primeira e depois a segunda. Então, com isso, eu tenho justamente essa questão de, principalmente no caso do paciente e do exame radiográfico, eliminar a radiação de baixa energia. Então, quando foi especificado que tem que ter 2,5 milímetros de alumínio para um feixe de 80, 90 keV, significa o quê? Se eu tiver essa camada de 2,5 milímetros de alumínio, essa camada total, essa filtração total, eu garanto que eu reduzi ali praticamente quase todos os fótons até 20 keV. Então, 5, de 10, de 15, de 20 foram praticamente todos eliminados. Tá? Então, a minha radiação útil, que era de 0 a 70, de 0 a 80 keV, ele está praticamente útil de 20 a 80. Tá? E é uma curva, né? Então, na verdade, o 30 também é reduzido um pouco, 40, 50, só que menos, certo? E com isso, o meu feixe, melhor, a minha energia média, então, eu tinha de 0 a 80, eu vou dizer que a minha energia média era 40, digamos que é metade. Como eu não tenho mais de 0 a 20, eu só tenho de 20 a 80, a minha energia média pulou, por exemplo, a 50 keV, certo? E com isso, eu garanto a qualidade. Então, é diminuir dose no paciente e garantir a qualidade da imagem. Ou seja, eu tenho muitos fótons em torno de 50 keV, com isso vão atravessar o paciente, vai dar o contraste que eu quero, assim por diante. Se eu não tenho a filtração, eu vou ter muitos fótons de baixa energia, que vão dar dose no paciente, pode dar radiação espalhada, e a minha energia média é 40. Então, o que eu vou fazer? Possivelmente eu vou ter que aumentar a quantidade de radiação, MAS, para ter um feixe mais, que a gente diz, penetrante, com mais energia que atravesse o paciente que chegue do outro lado. Então, eu aumento a dose no paciente, principalmente de 0 a 20, e talvez não tenha ainda a mesma qualidade que se eu tivesse uma filtração. Tá? A gente já comentou também de ser anual, né, ou manutenções corretivas, reparos, etc. O que eu vou precisar? Um medidor de radiação, para ver por quê, porque eu tenho que a gente ver se a radiação diminuiu a metade. Treina praticamente sempre, tá? Praticamente sempre. Nível de bolha também é interessante, certo? Para garantir que tanto a mesa quanto o cabeçote estejam paralelos, e aí o detector, que eu vou botar tudo paralelo, porque senão eu posso ter pequeno desvio ali e ter mais radiação, menos radiação. Placas de alumínio de alta pureza. Por quê? Porque a técnica de medida se diz que você tem que ter uma filtração total de 2,5 milímetros de alumínio, por exemplo. Né? Esse valor é variável, a gente já vai ver. Então, eu vou comparar essa regra dos 2,5 usando alumínio para ver se eu colocar 2,5 milímetros de alumínio, placa de 2,5, a radiação vai ser dividida à metade. Se a radiação for dividida, for atenuada até a metade, se eu vou ver pela detecção, significa que lá em cima, no cabeçote, eu tenho os 2,5. Certo? A ideia é essa, eu produzo a radiação, meço, certo? 10 miligrays ou milirroentgen, enfim. Coloco uma placa de 2,5 e aí não meço mais 10, meço 5. Então significa o quê? Que essa radiação ela é filtrada com placas de 2,5. Então se essa radiação é filtrada com placa de 2,5, eu posso estimar que lá em cima, no filtro, lá no óleo, enfim, aquilo lá tinha também 2,5, tá?
Mais ou menos essa, é tipo uma comparação. Se eu consigo reduzir a metade, é porque esse é um feixe que naturalmente ele é reduzido à metade com 2,5. Então ele já deve ter 2,5 lá em cima. Ok? Muito bem. E suportes para placas também a gente já vai ver nas fotos, tá? Então, basicamente, medidor e as placas de alumínio. Esse é o básico. Trena para garantir 1 metro de distância e suporte para a placa por causa dos alumínios aqui que a gente vai ver. Então, vamos ver agora as fotos, tá? Que vão mostrar aqui o medidor de radiação, trena, placa e suporte para a gente entender. Certo? Então, tá aqui o medidor de radiação, tá? Que é aquele com o diodo semicondutor que está aqui no meio, certo? Está aqui o colega de vocês, que há um tempo atrás fez esse teste, fez uma espécie de um relatório, aqui, um manual de como fazer o teste, né? Estou inclusive usando hoje com vocês. Então aqui, essas marcas que tem aqui, a gente eventualmente pode confiar desconfiando, né? Então a gente mede para ter certeza. E aí também tem sempre uma discussão, e aí vem de novo a questão de ter um padrão no teste. É 1 metro da mesa ou é 1 metro do detector? Porque esse detector tem uma altura, tá? Esse detector aqui tem uma altura aí de uns 6, 7 centímetros. Então, é 1 metro do ponto focal até a mesa ou 1 metro até a tampa aqui do detector? Esse é um problema. Ah, outra coisa, essas placas aqui, né, tem que ter muito cuidado, isso aqui é vendido um kit já para fazer esse tipo de teste, tá? São placas pequenas, aí de quadradinho de uns 10 por 10 centímetros, mais ou menos, um pouco menos, um pouquinho maior que isso aqui, tá? Essa aqui é a placa. E essas placas, então, elas têm 1 milímetro, tem 3, 4 placas de 1 milímetro, placas de meio milímetro, e meio milímetro, 0,5. 1, 0,5 e 0,1 milímetro, é quase um fio de cabelo. Isso aqui para amassar é muito fácil, né? Você pegou, apertou mais, ela já amassa. Tem que ter muito cuidado. E aí a gente fala do suporte, né? Então a gente até criou um suporte aqui que é uma madeira com uma espécie de uma borracha, que era para justamente ser mais soft aqui, né? Mais suave para não amassar, senão poderia ter um dente aqui para amassar. Então isso aqui tem que ficar a uma certa distância, tá? 15, 20 centímetros, até porque vai ter um pouquinho falhado, coisa, mas não tem problema. E aí a gente vai trocando. Então você bota uma placa de 1 milímetro, depois coloca mais outra, faz 2 milímetros, depois pode botar 2,5, 2,6, 2,7. Então você pode ficar variando aqui de 1 em 1, de meio em meio, de 0,1 em 0,1. Tá? É um conjunto de... Faz tempo que eu não uso elas, acho que uns 12 placas, uma coisa assim, acho que é 5, 4 de 1 milímetro, 4 de 0,5, 4 de 0,1, alguma coisa assim. Então eu consigo fazer praticamente todos os valores, né? Então, consigo fazer 2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e assim por diante. Tá? Então, esse é o suporte que a gente fala, né? O suporte aí que a gente ganhou uma vez, aí alguém nos doou e a gente, então, usa aqui com aquelas coisas de química que o pessoal prende, né? Braçadeiras, então a gente desenvolveu. Então, tá aqui o equipamento que vai medir a trena, né? As placas e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar valores de KV e um MAS adequado. Tá? KV eu posso fazer 2, 3 valores, que é o principal. O MAS eu vou escolher mais para garantir uma quantidade suficiente de radiação para o medidor medir legal. Né? Lembra que a gente já comentou o medidor ele tem um tempo de resposta, ele fica ali medindo a radiação, enquanto é a radiação de fundo, uma radiação baixa, ele não faz nada. No momento que ele percebe que a radiação subiu, que a radiação está num nível alto, ele começa a medir. Então, isso aí, você faz muito pouca radiação, você pode perder metade, você mede menos da metade. Então, se você faz um tempo maior, uma quantidade maior, você vai perder um pouco, mas esse pouco pode ser 1, 2% do total. Posicionar o medidor no campo de radiação, centralizando o medidor no raio central. Realizar 4 exposições sem atenuadores. Fazer a média, por isso que a gente faz 4, né? Porque o próprio equipamento tem erro, edição. O cabeçote ali, a ampola, também vai produzir radiação um pouquinho diferente, não vai ser sempre igual, né? Dentro daquele erro de 1, 2%.
Colocar as lâminas numa altura média entre ponto focal e detector, em torno de uns 35 centímetros, tá? Também a recomendação é isso. Como eu tenho 1 metro, seria 50, mas o detector já tem ali 10, pode ter 10, 15 centímetros de altura, então por isso que a gente já fala aqui em 35, porque vai dar meio metro da mesa. O que eu fiz? 4 exposições, tá? 4 exposições sem atenuadores. E aí eu vou ter um valor medido, a média, né, dos 4. Depois eu coloco uma placa e faço de novo. Então eu coloco uma placa, a gente começa com 1 milímetro, tá? Coloca direto 1 milímetro, alguns já vão até com 2, porque tem que ter 2,5 lá em cima, né? Então já começo com 2, tá? Depois eu posso fazer 2,5 ou 3, depende do valor que ele me responde. Eu já vejo se eu estou perto dos 50% da radiação, que é a camada semicondutor, ou se eu estou longe. Se eu estou longe, eu vou para 3. Ainda não deu, eu vou para 4. Se o 2 já diz que está meio perto, eu vou para 2,5. Se não deu, eu boto mais um, 2,6, 2,7 e assim por diante. Tá? Há uma indicação, eventualmente, de você retirar todas as lâminas e fazer esse aqui de novo. 4 exposições de novo, sem. Por quê? Porque como você vai começar a disparar, o equipamento pode, digamos assim, aquecer e começar a produzir um pouquinho mais de radiação, porque ele está mais quente, o filamento está mais quente, produz mais elétrons livres, né? Faz aquela nuvem eletrônica. Aí o próprio circuito eletrônico está mais quente, pode dar um KV um pouquinho mais alto, então você pede 80, ele começa dando 78, está dentro do erro, aceitável. Daqui a pouquinho você dá meia dúzia de disparos, já está dando 79 kV, mais um pouco dá 80, depois dá 81. Então você vai fazer em torno de pelo menos uns 4 conjuntos aqui de placas, ou 3 mais um 100, então você vai fazer 4 vezes 4, 16 disparos. Então pode ser que lá ele já esteja quente. Então você pode fazer novamente fazer esse daqui, tá? Só para comparar se está dando muita variação para ele estar aquecido. Isso é outra discussão que eu nunca ouvi falar. É isso, que como você faz um exame e vai ver se o exame foi bom, ou até faz 2 AP, perfil, depois você chama outro paciente, isso aí dá para fazer uma certa refrigeração no teu equipamento. Certo? Agora, quando você vai fazendo o teste, você está com pressa, você faz um disparo atrás do outro. Então o equipamento aquece muito. E aí ele pode dar variações. Então não achei até nada até agora escrito sobre fazer 5 minutos, parar, enfim, né? Porque você tem que pensar nas condições normais de funcionamento do equipamento, que é isso, você faz 1, 2 disparos, né? Eventualmente pode ter 3 disparos, alguma coisa, uma coluna, alguma coisa que o médico peça. Depois você chama do paciente, isso aí dá um tempo de resfriar, muito pouco, não sei, mas caberia, né? Isso está dentro da metrologia desses erros, chamados erros sistemáticos, né? Muito bem, então você vai fazer sempre a média de no mínimo 4. Sem dúvida, posso fazer 5 exposições, tá? Muito bem, então fui lá medir, posicionei, né? Já fiz 100, aqui já está com uma placa, depois eu coloco 2, 3, sempre na mesma posição, né? Então isso aqui tem que ficar fixo, então sempre quando a gente tirava aqui, a gente abria, tirava todo esse conjunto, montava as placas de novo, né? E depois montava aqui, o resto tudo ficava na mesma altura. Aqui, por exemplo, tem um valor medido, nesse caso é milireuter, tá? Se é milireuter, miligray, milisievert, tanto faz, porque é simplesmente quantidade de radiação que tem que diminuir pela metade, ponto. Qualquer unidade que você medir, tá bom, né? Aqui garantido o método de distância, etc. Então tá, então o que aconteceu foi feito, no caso, se mediu para 3 kV. Poderia medir para 1 kV só? Até pode, tá? Mas é interessante dar uma comparada com 3, tá? Não me lembro exatamente, isso aqui eu peguei do colegas lá de vocês que fizeram, não lembro se isso aqui foi real ou é só valores aleatórios só para aprender a fazer, tá? Então, sem nada, mediu 60, 78 e 90, normal. Quanto maior a tensão, maior energia, menor seção de choque, menor coeficiente de atenuação, então mais fótons passam pela filtração total, por isso que você vê uma dose maior. O que acontece? Então fui lá, bom, poderia ter chutado direto 2 milímetros,
Então, 60, a metade é 30. Não deu 30, eu teria que fazer mais uma medida. 78, a metade é 39. Não deu. 90, a metade é 45. Não deu. Certo? Então, a princípio, é mais do que 2. Então, vou fazer uma terceira medida. Então, fizeram, posso chutar direto 2. Eles aqui quiseram fazer 1, 2, 3, 4. Pode ser. Então, faço. Tá? Mas supondo que eu estou com pressa, vou fazer 0 e já vou fazer o 2 ou 2,5. Fiz 2, não deu. Então, vou fazer 3. Cheguei a 30. Será que é 30? Será que não é 31? Houve um erro? Posso fazer uma outra medida aqui, 4 milímetros. Poderia ser 3,5, 3,1, tanto faz, tá? Aqui eles quiseram fazer de 1 em 1. Fiz o 45, achei o 36, já passei da metade. Posso parar por aqui. 90, achei 52, não é a metade. Faço a próxima medida, 41. Então, isso aqui era um método meio que tentativa em erro de tentar achar. Por isso que ele tem as placas de 0,1 milímetro, porque era para tipo achar mesmo. Botei 2, botei 2,5, passou, então eu vou botar 2,3, passou, não passou, 2,2. Então, a ideia até era de você botar 0,1 e 0,1 até achar exatamente o valor metade ou um pouquinho mais da metade, né? Ou melhor, cortado mais da metade, o valor menor que a metade. Então, se era 60 até eu achar o 30 ou o 29. O 90 até eu achar o 45, 44, 43. Tá? Até porque tem erros de medida. Certo? Por isso que as placas são nessa configuração de 1, 0,5, né? E 0,1 milímetro, que é justamente para você fazer a combinação quantas placas você quer. Ok? Bom, ok, fiz as medidas. E agora, como é que eu faço para saber? Porque, por exemplo, eu sei que do 60 eu tenho que baixar para 30. Perfeito. Eu já achei aqui o 30 direto. Então, para essa energia de 50 kV, certo? Eu sei que existe uma filtração total no meu equipamento de 30. É por semelhança. Se eu acho isso daqui, eu digo que lá o filtro total é o mesmo valor. No caso desse aqui de 60 kV, eu tinha que achar 39. Eu não achei 39. Achei 36. Então, qual é a medida? O que seria para chegar a 39? É 2,8, 2,7? Então, como é que eu acho? Eu tenho que achar o valor correto, tá? Porque a norma diz 2,5, certo? Então, não vale 2,4. Pode ser 2,6, 2,8, não tem problema. Mas não pode ser 2,4. Então, eu não posso dizer, estou perto, deve ser mais do que 2, menor do que 3. Não, você teria que achar o valor correto. E aqui é a mesma coisa, tá? Qual é a camada semi-redutora? A camada semi-redutora tem normalmente que aumentar, né? Aqui dá uma impressão de que ela está diminuindo, porque com 3 milímetros ela deu 30, para 60 kV tinha que dar 3,2, para 70, 3,5, mas enfim, até acho que foram chutados pelos alunos e não medidos, mas enfim. Então eu posso fazer para 50, 60, 70, só para um valor, se eu quiser, não tem problema nenhum. Tá? Depende da minha pressa, da minha vontade de fazer o teste. O ideal seria fazer em 2 ou 3 valores. Né? Um valor mais baixo, um médio e talvez um mais alto. Para conhecer o seu equipamento, isso é importante. Né? Não é, a gente tem que pensar assim, ó, embora a legislação muitas vezes seja um pouco chata e rígida de fazer teste, antigamente semanal, mensal e tal, coisa chata, o equipamento fica parado, eu tenho que cancelar a agenda e tal. Mas um dos objetivos não é só manter qualidade, mas você conhecer o seu equipamento. Então você saber, olha, quando eu estou com energia mais alta, eu estou dando mais dose no paciente, está indo mais radiação no filme, é mais fácil de a imagem ficar muito escura. Então tudo isso é importante você ter esse conhecimento e você saber. Tá? Então é importante também fazer nesse sentido de conhecer seu equipamento para daí você ter cada vez mais imagem com qualidade. E é isso que vai diferenciar vocês no meio de outros tantos profissionais, tá? Por quê? Porque vai ter profissionais que vão fazer os exames com qualidade. Acredito que todos vocês que estão sendo formados pelo IFSC vão ter condições de fazer exames com qualidade, porém, alguns de vocês, ou
aqueles que conseguirem trabalhar num serviço que tem um controle de qualidade, que tem essas informações disponíveis, vão conseguir fazer o quê? Fazer exames em casos excepcionais. Ou seja, paciente muito obeso, um paciente mais magro, certo? Paciente que não tem um pulmão, que não tem um rim, como é que eu faço? A quantidade de radiação é a mesma, não é? Né? Tem pequenas diferenças, tá? Certo? Um paciente tem uma prótese metálica que absorve mais radiação, quer dizer, aí que vocês vão se diferenciar, tá? Aí o médico lá vai dizer, puxa, esse aqui fez um exame top mesmo, apesar de ter uma cabeça de fêmur de titânio que espalha a radiação, que faz miséria, tá? Com a imagem radiológica. Ou o cara tem um clips, para aneurisma, né? Eclipse ou stent, enfim, também que, né, no geral, metal, titânio e por aí vai, platina, não sei o que também é metal, espalha, absorve radiação, faz uma confusão naquela região, principalmente ali onde ele está, certo? Ou o cara está com uma bala, né, de chumbo, né, ou balim da 12, está lá no corpo, enfim. Então, vocês vão se diferenciar se vocês entenderem como funciona o equipamento de vocês. Quando é que ele dá mais radiação, quando é que ele dá menos, quando é que essa radiação é mais energética, é menos energética e assim por diante. Tá? Isso que vai dar o diferencial de vocês em termos de qualidade. Tá? Então, foi feito aqui, exposição medida, aqueles valores que eles colocaram lá no gráfico. E aqui vem, então, eu vou voltar aqui, faltou uma coisinha. Então, eu posso, como medir a camada semicondutora? Primeiro, eu posso ir colocando as folhas de alumínio, nesse caso eu posso dizer, olha, é 3 milímetros, e cai de 60 para 30, então 3 milímetros é exatamente a camada semi-redutora, para 50 keV. Essa é uma maneira. Aqui eu poderia ter colocado 2.8, 2.9 de milímetros de alumínio até achar aqui no meio o 39. Então, no momento que eu achasse, eu ia dizer, ó, a camada semicondutora é 2.8, 2.9. Aqui é a mesma coisa, quando eu achasse o 45, possivelmente, 52 para 41, possivelmente seria da ordem aqui de 2.5. Então, quando eu achei, fui trocando as placas e achei, eu encerro a medida, digamos, e pronto. Então, esse é o valor. Ok, claro, seria chato porque você talvez tivesse que fazer muitas exposições. Você achou o 2, depois o 3 passou, daí você chuta 2.5 não é, aí vai para o 2.6 não é, 2.7 e tentativa e erro, tá? Mas então esse é o método. Fazer tantas medidas quantas necessárias até achar a quantidade exata de alumínio, certo? Esse é um método de achar a camada semi-redutora. Para quem não gosta de matemática, pode ser melhor método, ok? Primeira medida é uma medida sem nada. Coloca zero, mas é sem nada. Então, essa é uma medida que é feita sem as placas, tá? É feita no vazio. Tá? Então, tu faz uma medida no vazio. Então, no vazio, medir 60. No vazio eu medi 60, com 50 kV. No vazio eu medi 78, no vazio eu medi 90. Certo? Por isso que está aqui o 0 milímetros, ou seja, sem nada. Aí depois eu botei 1 milímetro. Como eu disse, eu não me lembro se foi medido, se os alunos simplesmente jogaram os números aqui só para mostrar como é que se faz, tá? Porque eles tinham que fazer um manual de como fazer o teste, né? Porque tem as fotos. 2 milímetros. Medir 38, 3, 4 e assim por diante, tá? O máximo que você consegue é 6,5, 7,5 placas, tá? Mais do que isso também nem pode, né? Porque tem que estar com em torno de 2,5 a 3. Muito bem, então medir sem nada e depois medir com uma placa de 1, com uma placa de 2, de 3, de 4. Certo? Muito bem. Então, como eu disse, a primeira maneira é você tentar achar na tentativa e erro, né? Vai botando uma placa, 2, 3, 2,5, 2.6, 2.7, vai até achar o valor. O segundo é você medir
tanto faz, assim, teria que bater aqui na metade, né? O 60, ele botou aqui, ó, 60 bateu no 30. Então, assim, no 30 eu paro. Não, eu posso simplesmente fazer um, por isso eles fizeram um, né? Fizeram 2 aqui, fizeram 3, e aqui também, esse ponto, né, que eles marcaram. 2, 3 que passou aqui, e o 4. Então eu faço 4 pontos, por exemplo, faço esse gráfico, vou lá no Excel, mando fazer o gráfico, ok? E aí, pelo método gráfico, isso se chama método gráfico, tá? Método gráfico, ou seja, eu vou ali e pego. Onde é que está a metade do 90? 45. Aí vou lá, pego a curva. Quando é que está a metade do 78? 39. Quando é que está a metade do 60? É 30. Tá? Então eu posso fazer isso. Eu pego aqui a metade 39, vou lá até encontrar a curva aqui e venho aqui, né, isso aqui sendo uma escala, marcadinho lá no Excel e tal, você pode chegar e dizer, então é 2.6, 2.65, se você tiver essa precisão. Pego 90, vou lá no 45, aqui é metade, bato aqui, mais ou menos deu a mesma medida aqui, sei lá, 2.6, 2.65. E o 30, que por sorte aqui a metade de 60 é 30, que dá exatamente no 3. Então, aqui o correto seria o contrário, né? Quanto maior a tensão, mais para a direita aqui. Mas enfim, tá? Só para vocês não pensarem que isso aqui é um resultado normal, né? Ou eles mediram errado, ou não é um resultado normal. Muito bem, certo? Mas enfim, eu posso pegar só, sei lá, escolher o 60 kV e fazer o 60 kV essa curva, você ter uma curva só e achar o valor, sem problema nenhum, tá? Foi feito aqui 3, só para mostrar. Então, método 1, vai colocando as placas até achar o valor, tentativa e erro. Método 2, método gráfico, tá? Então, vou lá e acho os valores, certo? Também hoje em dia com Excel e coisa, é bem fácil de você achar um valor bem próximo da realidade, tá? E o método 3, tem um terceiro método para você descobrir o valor, que é o método matemático, tá? Então, você pega o L0, nessa conta aqui meio cabeluda, mas você pega valor medido sem filtro, que até que eu mudei, então seria o 60, o 78 ou o 90. Uma leitura superior à metade, então, por exemplo, nesse caso, superior à metade, a metade é 30, seria 38. Pode ser o 47, professor? Pode. Tá? Uma leitura inferior, então eu pegaria o 24, certo? Então, a medida original, sem nada, é 60. Uma acima da metade, acima de 30, 38, e a outra 24. E a medida correspondente, 2 milímetros com 38 e o 4 milímetros com 24, certo? E aí pego essas informações, então L0, LA, LB, o XA tá, e o XB é coisa. Jogo tudo nessa equação maluca aqui, tá? Divide um pelo outro, multiplica por 2, tira o logaritmo natural, vezes a espessura, faz toda essa conta e ele vai te dar um valor exato, digamos assim, tá? 2,63487, quantas casas decimais você quiser, certo? Bom, como você tem erro de medida, né? Por exemplo, aqui ele escreveu 47, mas é 47, é 46.9, é 47.2, o 38, etc. Então, uma vez eu já cheguei a fazer o seguinte, porque na realidade, como é uma espécie de uma exponencial isso aqui, esse gráfico tem um certo comportamento previsível, né, uma exponencial, e você tem pequenos erros de medida aqui, o 30 pode ser 29, pode ser 31, enfim, né, qualquer medida sempre tem. Tá? Então, um jeito de fazer isso aqui, essas contas, eu fiz assim, tu pega o 78, tudo bem, não tem como fugir, você vai pegar o 78, e aí eu fiz o 57 e o 45. Então, o 78 era o L0, o 57 era o LA e o 45 era o LB, certo? Então, eu fiz esses
3 valores aqui, e o correspondente aqui, 1 e 2 mA, e fiz a conta. Depois eu fiz, vou apagar aqui, depois eu fiz 78, posso fazer 57, posso fazer 36, tá? Eu posso fazer 78, tem que fazer sempre 78, eu posso fazer 45, posso fazer 36, falei, né? Eu posso fazer 29, ou seja, qualquer 2 pares, tá, XB aqui, LA e B, qualquer 2 A's e B's vale, tá? Não precisa ser acima e abaixo. Mas a gente diz acima e abaixo porque eu quero procurar o valor do meio, mas qualquer valor vale. Então o que eu fiz? Eu fiz para uma condição de 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 1 com 4, 1 com 3, 2 com 4, enfim, eu fiz várias contas e aí deu, obviamente, vai dar por causa de erro de medida, vários valores diferentes de camada. Mas se tudo foi feito direitinho, a ideia é que os valores sejam com pouca diferença. E eu faço uma média. Então eu fiz um cálculo usando 1 milímetro e 2, deu, sei lá, camada 2.6. Aí eu fiz com 1 e 3, deu 2.7. Eu fiz com 1 e 4, deu 2.5. Fiz com 1, 2 e 3, deu 2.57. Aí eu somei tudo, fiz 4 cálculos, 5 cálculos, somei, fiz uma média, né, de todos. E aí diz, olha, para mim a camada semi-redutora é tal, 2.62, certo? Também é um método. Tá? Então eu posso fazer só um cálculo, seguindo, isso aqui está na portaria, lá na resolução, seguindo exposição superior e exposição inferior à metade que eu estou procurando. Então se aqui eu estou procurando 90, eu estou procurando 45, eu vou pegar o 41 e vou pegar o 52 juntamente com o 2 e o 3 milímetros. Vou botar tudo nessa equação. Vale? Vale. Professor, eu quero pegar o 66 com 52. O resultado, se as medidas estivessem exatamente corretas, o resultado seria o mesmo, tá? Mas como você tem erro de medida por causa do seu equipamento, 1, 2, 3%, os valores vão ser um pouquinho diferentes, tá? Então é só uma questão aqui matemática, que aí de novo eu digo, eu poderia fazer 90, 66, 52, tenho 3 medidas, eu posso parar, não preciso ir procurar a camada que reduz a metade. Eu posso ter essas 3 medidas, usar essa equação e eu vou achar o valor, teoricamente, seria correto da camada semi-redutora. Mas como eu posso ter erros de medida, a gente diz, procura aquele que realmente dá mais do que a metade da atenuação, né? Isso aqui foi coincidência, né? Sorte de principiante ter acertado o 30. Aqui não acertei o 39 e 36. Então seria, pego o 45 e o 36. Posso pegar o 57 e o 36? Posso. Posso pegar o 57 e o 29? Posso. Ele diz leitura de exposição superior à metade e inferior. Ele não disse a próxima superior, ou a mais longe da metade, ou a mais longe para baixo da metade. Ele diz que tem que ser uma acima e uma abaixo. Tá? Mas matematicamente, qualquer 3 medidas, sempre incluindo o L0, tá? Sempre é o L0 aqui. Qualquer 3 medidas que eu tenha, ou o L0 mais 2, vale para a equação matemática, tá? Então, de novo, estou com muita pressa, etc. Eu faço L0, 1 milímetro e 2. Ou posso fazer 2 milímetros e 4 também, não tem problema nenhum. Não preciso fazer 1 e 2, 3, 1 e meio, 2, não. Faço L0, 1 e 2. Faço L0, 2 e 3. Falo L0, 2 e 4. L0, 3 e 4. Qualquer L0 mais 2 medidas nesta equação aqui vale, tá? Para o gráfico, poderia ser feito, pode, aqui, só que no gráfico o que acontece? Quando você tem 2 pontos ou 3, você pode facilmente passar uma reta. E aí, quando você tem 4 pontos, você já vai ter uma curva, certo? Então, como essa curva, se vocês como nessa curva, se vocês olharem, vai ver que ela é curva, não é uma reta. Então, se você tiver 3 pontos, pode dar uma reta aqui e esse valor sair fora do que você queria, até por erros de medida, etc. Tá? Então, deu 2 aqui, quando você fez o 3 deu aqui. Aí você sabe que é uma curva. Entende? Então, por isso que para o método gráfico, você fazer apenas 3 pontos, um pouquinho complicado. Tá?
O ideal seria pelo menos uns 4 pontos para fazer a linha de tendência aqui ter um valor melhor. Porém, para o método calculado, qualquer 3 pontos, né, sempre o L0 incluindo, sempre o filtro incluído, você faz. Tá? Então são os 3 métodos de camada semi-redutora. E aí olha só, para 50 kV, se o teu equipamento for trifásico, ele tem que ter uma camada semi-redutora mínima de 1.6, mínimo. Lá estava dando 3, né? Até demais. Se for alta frequência, não sei porque falar a palavra recomendação, um pouco estranho, né? Mas enfim, 1.8. Para 60, 2 ou 2.2. Tinha dado 2,5, 2,8, 2,60, né? Para 70 kV, 2.3, 2.5. O valor de kV é para medir a camada semi-redutora. Tá? É para o teste. Então, assim, digamos que por qualquer motivo eu quero fazer o meu exame, eu consigo fazer o meu exame a 80 kV. A princípio, 80 kV medido, tá? Não que tu pede no aparelho. Tu pede 80 e te dá 75, não vale, tá? Por isso que esses testes têm que ser feitos tudo meio em conjunto. Uma das primeiras coisas, eu vou ver se o tempo está funcionando legal e se o KV está funcionando legal, está repetitivo, etc, etc. Senão não tem valor nenhum. Tá? Não adianta você dizer, eu pedi 80 e a minha camada semi-redutora apareceu 2.6, por exemplo, tá? Tô dentro. Só que o teu 80 na prática, ele tá te dando 90. Ele tem um erro de 10 kV. Tu pede 80 e te dá 90. Como ele tá te dando 90, teus fótons de 90 kV, a tua radiação é de 90 kV, obrigatoriamente a tua camada semi-redutora tem que ser 3.0, tá? A regra, a norma diz o seguinte, está escrito 2,5, mas vocês estão vendo aqui nessa tabela que pode ser qualquer valor, tá? 50 kV pode ser 1.6, 80 kV 2.6, 90 pode ser, pode não, tem que ser 3, tá? Então 2,5 é um valor assim que estava escrito em algum lugar, a gente fica na cabeça, mas seria 2,5 é válido aqui para entre 70 e 80, tá? Ou 2,5 para alta frequência ou 2.6 se fosse 80. Muito bem, então, vamos lá. Primeira coisa, o aparelho tem que ter uma filtração total, é a filtração inerente, que é por causa do filtro, pode contar a caixa colimadora, o próprio vidro da ampola, etc, etc. Então tem que ter uma filtração, ele tem essa filtração inerente, que tem como você fugir por causa da construção física dela. Se essa filtração inerente não der 2,5 milímetros de alumínio para 70 kV em alta frequência, está escrito, mas é isso que a gente está dizendo. Se não der 2,5 para 70 kV em alta frequência, tá? Ou 80 kV em trifásico, eu sou obrigado a colocar placas de alumínio ou de chumbo, qualquer coisa que eu quiser, mas desde que no final das contas eu atinja esse 2 milímetros de alumínio equivalentes, tá? Essa questão de milímetro de alumínio, ele é equivalente, porque você não tem nem sempre alumínio lá, você tem vidro, tem óleo, plástico, tem um monte de coisa lá dentro. Tem exatamente alumínio. Normalmente é mais fácil você botar alumínio, porque 2 milímetros são 2 milímetros de alumínio, tá? Se for chumbo é 0,5 milímetros, enfim, fazer conversão. Muito bem, então o fabricante soma isso, tá? Ele bota uma placa, normalmente de alumínio, pode ser de cobre, o que ele quiser, para atingir a filtração total, certo? Então, existe essa terminologia para ficar bem claro. O equipamento tem naturalmente uma filtração, ele absorve naturalmente fótons de baixa energia, mas eu quero garantir que ele vai filtrar efetivamente uma boa quantidade desses fótons de baixa energia. Como é que eu consigo especificar essa baixa energia, essa filtração, essa garantia? Então, uma maneira é a camada semi-redutora, tá? Então, eu tenho lá no aparelho 2,5, teoricamente, eu deveria ter 2,5 milímetros de alumínio. Para garantir o quê? Que aquele feixe, aquela quantidade de radiação que está saindo, vai ser diminuída pela metade ao sair. Então, eu produzo 100 e só sai do aparelho 50, ok?
Bom, qual é o truque? O que pega aí? É que, teoricamente, para um feixe monoenergético, ou seja, se eu tiver, aí vamos falar de elétrons, elétrons, uma única velocidade, e eu colocar a barreira, eu vou jogar 100 elétrons, 50 elétrons vão ficar, 50 vão passar com a mesma velocidade, certo? Aí eu coloco outra barreira igual, 25 param e 25 continuam com a mesma velocidade. Isso seria camada semi-redutora. Porém, o meu feixe ele é polienergético, ele tem fótons de 0, 5, de 10, 20, 50, 100 kV. Então, o que acontece? A gente voltar lá, top power, coeficiente de atenuação, coeficiente de absorção linear, tá? Ou em massa. Lá está escrito o quê? Que depende do átomo ou do material e depende da energia, certo? Então, o que acontece? Quando a legislação elaboraram 2 milímetros de alumínio, eles disseram, ó, eu quero esse valor, porque para 70 kV, por exemplo, eu garanto que eu cortei baixas energias e médias energias também foram razoavelmente atenuadas, tá? Para 70. Se eu for para 100 kV, o que acontece? Baixas energias também vão continuar sendo atenuadas, porque elas se atenuam com pouca barreira. Médias energias também vão ser atenuadas, porque também se atenuam com pouco. Mas as altas energias não, mas eu não me importo isso. Aliás, eu aumento a energia do aparelho, porque justamente eu quero penetrar, quero atravessar melhor o paciente, contraste, etc. Então, para mim garantir que eu tenho esse filtro lá, e aí o filtro é do equipamento, não tem a ver com o exame, certo? Não tem a ver com o exame, tem a ver com a garantia de que, por exemplo, eu elimino metade dos fótons de 50 keV, bastando ter 1.6, 1.7, 1.8 milímetros de alumínio. Ora, se eu tiver o dobro, 3, teoricamente eu vou reduzir não 50%, 75% dessa radiação. Certo? Então, eu estou garantido que, independente da energia máxima que eu tenho, fótons até, sei lá, 50 keV, 40 keV vão ser reduzidos apenas 20, 15, 10% da sua quantidade produzida. E realmente eu não quero. Porque eu quero garantir que todo equipamento forneça. É como se você dissesse assim, ó, você troca de lâmpada, mas quer que a lâmpada ilumine igual, né? E tem o LED, as fluorescentes antigas, incandescentes. Não, eu quero a mesma quantidade de luz, não interessa a lâmpada. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu quero mais ou menos o mesmo tipo de radiação, mesmo espectro de radiação, independente do equipamento que está produzindo, como que ele produz. Certo? Então, uma das maneiras para garantir é a camada semiredutora. E aí o que eu faço? Voltando para o monoenergético. Então, se fosse monoenergético, eu jogo 100, boto uma barreira, 50 sai do outro lado. Boto outra barreira, sai 25. Boto outra barreira, sai 12,5 e assim por diante. O que eu faço? Eu boto a barreira que eu sei, que eu estou vendo. Certo? Estou vendo ali que eu estou botando as plaquinhas de alumínio. Que é 2,5, 2,6, 2,7. Se antes da barreira, eu meço, no caso 100, né? Sem as placas eu meço, depois eu ponho a barreira. Se esse feixe é atenuado por uma barreira de 2,5, é um feixe que é atenuado por uma barreira de 2,5. Logo, ele deve ter saído lá de cima também por causa de uma barreira de 2,5, tá? É um pouquinho difícil de entender, mas é por semelhança, entendeu? Então, se esse feixe é atenuado por 2,5, é o tipo dele, é um tipo que é atenuado por 2,5. Então, pronto. Então, toda vez que eu botar uma barreira de 2,5, vai cair a metade. Como ele é polienergético, aí tem essa diferença. A primeira barreira é 2,5, a próxima, como eu já acabei com a radiação de baixa energia, e a de média um pouco,
Na próxima barreira só vai chegar de alta. Para alta energia, eu preciso uma barreira maior. Eu preciso de uma barreira de 3.6, 3.9. Se for 120, eu preciso de uma barreira de 4.3. Então, por isso que uma das maneiras de saber a qualidade do feixe, quando você realmente precisa e saber se dois equipamentos estão produzindo exatamente igual a mesma radiação, você tem que ter uma barreira medida, por exemplo, de 2,5, depois a outra tem que ser 3,5 e tem que bater, porque o feixe já não é mais o mesmo. Tá? Então ele mudou as suas características. Então essa é a ideia da camada semi-redutora. Primeiro, garantir que você tenha sempre radiação de baixa energia até 20 kV, mais ou menos, 25, quase que completamente cortada, e média energia ali de 20, 25 até 40, 50, também uma boa atenuação, 50%, às vezes até mais. E aí, o que é polienergético, o que tem muitas energias de 0 até 80, até 100, depende do que você está pedindo, na realidade vai se transformar num feixe que vai ter um pouco de 40, um pouquinho mais de 50, 60 e bastante de 70, 80, enfim, até o teu limite máximo. Tá? Então, aquela curva suave que a gente tem, né? Se eu fosse no quadro, eu desenhava, né? Então, aquela curva que você tem assim, tá? Ela vai ser assim. Você vai cortar tudo isso daqui. Tá? Ou, se for uma filtração maior, você vai fazer isso aqui. Então, você vai cortar tudo isso aqui. Certo? Então, essa é a questão da ideia da camada semi-redutora, tá? Então você mede embaixo para dizer o que tem em cima, tá? Por comparação. E aí vale, a princípio, então eu posso, meu aparelho só dá 80, tá? Eu não tenho, porque é 80 ou 95 ou 110, ou seja, são números pulados, eu só consigo 80 kV. Não tem problema, você faz o teste com 80 kV e vê se é 2.6 ou 2.9. O meu aparelho ou é 82, ou é 75, não sei, mas 100 eu consigo, 100 exatamente 100. Então tá, você vai medir, vai ter que achar ou 3.2 ou 3.6. Não pode ser menor, porque se for menor, não está absorvendo radiação de baixa energia. Se for maior, um pouco maior não tem problema. Muito maior também não é bom, porque aí você muda essa característica do feixe aqui. Você tem um feixe assim, aí você filtra porque você quer assim, você corta tudo isso aqui. E se você tiver muita filtração, você vai ter um feixe que é só isso aqui, só essa parte alta que conta. E aí isso altera a qualidade da imagem. Então você vai ter um equipamento que tem qualidade de imagem diferente por causa da filtração. E aí, de novo, se você trabalha em 2, 3 equipamentos diferentes, ou se o próprio médico também trabalha em 2 clínicas diferentes, eu vou fazer, puxa, aqui está mais granulado, está menos granulado, tem mais contraste, menos contraste, eu quero que tu faça um exame igual da outra clínica. Ele mostra e diz, eu tentei, mas não consigo. Por quê? Não é questão de KV nem MA, é questão de, por exemplo, filtração. Então são todas essas variáveis que a gente tenta entender do nosso equipamento, tenta corrigir, tenta também normatizar para que todos os equipamentos sejam iguais, tá? Nesse sentido, para ter sempre a mesma qualidade e depois também você conseguir dar a menor dose possível no paciente, tá? Então, você pode fazer com 50, mas aqui é importante, né? Não tá, ele tem que ser medido, tá? É o valor medido. Tá? Como eu disse, não adianta você botar 80 no teu equipamento e ele está produzindo 90 lá na ampola, porque daí para um espectro de 90 você teria que ter 30, por exemplo, se fosse 3.0 milímetro e não 2.6. Tá? Porque daí você encontra lá 2.7 e diz, olha, fiz o teste para 80 kV, achei 2.7, beleza, tá acima do mínimo, beleza. Não, mas na verdade o teu fóton lá tinha 90 keV e você precisaria de 3 para garantir essa questão de qualidade, dose no paciente e assim por diante. Ok? Vamos para o próximo. Então, controle automático de exposição. O que a gente tem para falar dele? Primeiro, isso é quase que hoje obrigatório na mamografia, tá? Equipamentos
antigo, se não quase todos têm, aí tem o chamado semiautomático, automático, assim por diante. Então não é muito usado no Brasil. Tá? Inclusive não dá nem para fazer o teste porque não tem. Mas agora a RDC, que está correta, instruiu isso para o aparelho convencional, porque tem aparelhos convencionais, né, principalmente na Europa, Estados Unidos e tal, sei lá, Canadá, eles praticamente só usam controle automático de exposição para o exame radiográfico. Tá? Dificilmente eles vão botar no modo manual. Por acaso, conversando com uma colega dos Emirados Árabes Unidos, UAE, United Arab Emirates, do Emirados Árabes Unidos, ela conversando, ela é professora, então não vai muito ao hospital, só acompanhar estágio, né? Mas como são os nossos colegas aqui. E aí ela foi verificar sobre a possibilidade de não usar o controle automático, a gente quer fazer uma pesquisa em conjunto. E aí ela descobriu que lá seria Emirados Árabes Unidos, por causa da obesidade, né, que tem muito problema de obesidade, e o controle automático não funciona legal com a obesidade, tá? Ele é feito, basicamente ele funciona muito bem para um paciente normal, né, 70, 75 quilos, 1,70 m, e alguma variação próximo a isso, né, 10, 15, sei lá, 20% acima e abaixo disso, tá? Que aí é a questão que a gente vai ver da compensação, que são 2 testes em um, tá? Ela descobriu que lá eles usam bastante o manual, tá? O método manual, ou seja, olha para o paciente e chuta o valor de KV, de MA que vai usar, certo? Também é feito anualmente, assim por diante. Já na Europa, a gente fala em que o Brasil usa o método manual, você escolhe KV, MA, eles ficam apavorados. Não, aqui na Europa a gente só usa o automático. O tecnólogo nem precisa se preocupar com nada, só aperta o botão e pronto. Claro, escolhe o KV, né? Escolhe o KV, aperta o botão e pronto, e vamos embora, tá? Então, você precisa de um chassi com filme, se for método analógico, ou então cassete, se for para CR, DR, enfim. De novo, treina, nível de bolha, né? Sempre é bom, tá? Paralelo, medir. Blocos de acrílico também são chamados de PMMA, tá? PMMA é uma sigla para acrílico. Tá? Um decintômetro, se for com filme, ou software do próprio monitor, ou existem softwares específicos para avaliar qualidade de imagem, etc., né? Por caso de cassete, tá? Então, um dos dois. Então, o que você vai usar? Assim como você tinha as placas de alumínio, aqui você tem blocos, a gente chama de blocos porque são grossos, de 1 centímetro. Normalmente você usa 1 centímetro, aqui tem meio, eu acho. Você usa 4 ou 5 blocos de 1 centímetro de acrílico, certo? Para imitar a água, para imitar o corpo humano. Como eu disse, muito usado na mamografia, por isso essa foto, você botou aqui 5 blocos, né? Não sei, acho que se você tiver apertado aqui assim. 5 blocos, então você vai usar depois 1 bloco, 2, 3, 4, 5, que nem no alumínio. Se você for no método manual, isso aqui é um densitômetro óptico. Ele joga a luz de um lado, mede do outro, tá? E aí você mede quanto de luz passa de um lado para o outro. E com isso você sabe a densidade, ou seja, quão escuro o filme está. Tá? Escuro, mais claro, mais preto, mais branco e assim por diante. Então você mede pela passagem, a transmissão de luz. Se for o software, você vai na tela do monitor e pede para ele os parâmetros da imagem, tá? Se fosse o brilho, o contraste da imagem. Então, basicamente você precisa, então, o principal são as placas, tá? Blocos de acrílico. Então, para ver a reprodutibilidade, você seleciona o modo automático, óbvio, você quer ver se o automático está funcionando, você não vai ficar chutando o valor manual, né? Então você bota no modo automático, posiciona, geralmente no modo automático você bota 2 blocos ou 3 blocos, faz 2, 3 centímetros, ou até mesmo 5 centímetros para representar uma mama padrão, né? Então de 5, 5,5 centímetros é uma mama comprimida padrão, certo? Posiciona ali no reis central, faz 4 exposições,
tá? Para um conjunto fixo de blocos, certo? Para ver o quê? Se realmente você está, de novo, você ideal é testar para ver se o KV está constante, se o tempo está constante, se está tudo funcionando direitinho, porque como você vai fazer 4 exposições, você não vai saber se a culpa é do controle automático de exposição, que está deixando passar mais fótons, mais radiação do que devia, ou se é o seu equipamento que hora dá mais radiação e hora dá menos. Tá? Em inglês, só para você saber, normalmente é conhecido por AEC, Automatic Exposure Control, tá? AEC. Então, o ideal é fazer o controle antes de tensão, de tempo, etc. Tá? Faz tudo antes e deixa o controle automático para uma das últimas contas. Então, você escolhe fixo. 2 blocos, 3, 4, a norma não diz quanto. Certo? E aí, tenho 4 imagens, que pode ser em filme, por exemplo, né? Ou está no computador, se for digital. Meço com densitômetro ou com software e verifico a densidade óptica na região central. Tá? Bem no meio do raio central. E aí o que eu vou fazer então? Para saber o seguinte, o que eu espero? Ora, o meu paciente, que são os blocos, não mexeram, não mudaram, são sempre o mesmo. A princípio, eu fiz os testes antes, a quantidade de radiação que está sendo emitida pelo equipamento, a princípio é a mesma, tá? Salvo lá 2, 3, 4% de erro, de preferência eu já medi. O que eu espero? Que a minha imagem seja sempre igual. A minha quantidade de radiação que chega no filme seja sempre igual, seja filme, ODR, CR, não interessa. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir os 4 valores de densidade, vou fazer a média dessa densidade óptica, 4 valores que eu medi, geralmente vai dar assim 1.2, 1.5, 1.4, então eu vou medir, dividir por 4, faço a média e faço o desvio padrão, certo? Põe no computador, se for lá e peço, me calcule o desvio padrão das 4 medidas. Vai dar um desvio padrão meio ruinzinho, porque 4 medidas para calcular desvio padrão não é muito bom, mas enfim, a norma falava em 4, a gente faz 4. Ah, professor, se eu fizer 5 ou 6 melhor, melhor. Se for no digital, melhor ainda, porque é só disparar. Se for no filme, você tem problema do processamento. Então você vai fazer processamento de 4 filmes, eventualmente de 5, de 6, aí vai ter o problema que é a temperatura da processadora, coisa que isso vai influenciar na cor, no tom do filme. Você faz então o desvio padrão pela densidade óptica média, que você fez a média das medidas, e vai achar o coeficiente de variação, que tem que ser menor que 10%. Ou seja, o automático ele serve para quê? Você joga a quantidade de radiação, você estipula um máximo, tá? Na verdade existe um máximo, e ele vai colocando, vai deixando passar a radiação, e vai medindo lá embaixo, depois do filme, vai medindo, do CR, né, da placa, vai medindo a quantidade de radiação. Quando essa radiação atingir um valor pré-determinado, significa que o filme está com uma qualidade boa de imagem, tá? O filme, o CR, e aí ele para automaticamente. Tá? Por quê? Principalmente na mama. Ah, se a mama tem comprimida, tem 4 centímetros, tem 5, tem mais gordura, menos gordura, etc. E aí o técnico tem dificuldade de avaliar isso e dizer, não, vou botar um pouquinho mais de tempo, mais de metro, botar um pouquinho menos, é muito complicado. Então, automático, ele sabe, um padrão bom de qualidade é quando chega tanto de radiação. Por exemplo, 1 miligrade de radiação. Quando chega essa quantidade, eu paro, porque já está bem sensibilizado o filme ou a placa. Então ele fica contando. Se a mama é menos densa ou é menor, ele rapidamente atinge 1 miligray e desliga. Não vai até o final da exposição. Se a mama for mais densa, maior, ele vai absorvendo a radiação, vai medindo, quando chegar em 1 miligray, ele desliga. Tá? Mas ele tem um teto, não vai ad infinito jogando radiação. Então você tem um limitador lá que você pode colocar. Olha, eu quero até 5. Mas se o controle automático achar que em 4,5 tá bom, ele se desliga. Então o que você quer é o quê? É que ele, como o paciente é o mesmo, são os blocos de alumínio, de acrílico, eu quero que ele sempre desligue quando chegar a 1 miligray, 1 gray, enfim, que seja. Ele sempre tem que desligar. O paciente é o mesmo, tudo é igual, a imagem tem que ser igual. Tá? Então isso é a reprodutibilidade do controle automático, assim como o KV, o tempo, a gente quer ver se ele se repete. Já a compensação.
tá? Eu vou falar, isso aqui se não me engano é para mamografia, né? Mas existe, por exemplo, o tórax também, você faz com automático, abdômen e assim por diante. 3 valores de tensão e, de novo, modo automático. Para mama, seja equipamento convencional. Tá? Posicionar um bloco, geralmente tem 1 ou 2 centímetros no campo de radiação central. Faço uma exposição. Aqui normalmente você não faz média, tá? Posso fazer 2, 3, 4, fazer uma média? Posso. Eles indicam uma só. Aí eu faço de novo com, por exemplo, 4 centímetros. De novo com 6 centímetros. Tá? Aí troco a tensão, repito tudo de novo. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Eu tenho que chegar 1 miligray lá no detector, seja filme, seja RDR. Então, o controle automático fica medindo isso. Se eu tenho 2 centímetros, que é mais fino, logo vai chegar a radiação. Eu vou produzir, sei lá, 10. Quando chegar em 1 segundo, já chegou 1 mili lá embaixo, ele tem que desligar. Se é mais grosso, absorve mais, ele tem que ficar mais tempo ligado. Então, eu quero ver se ele consegue, entre aspas, perceber essa espessura, essa densidade, né? Na verdade, ele vai perceber pela medição, e que a imagem fique com a mesma qualidade, independente de ser 1 centímetro de mama ou 6 centímetros de mama. Tá? Falando mama porque era um teste que só era feito nos mamógrafos, tá? que é um pouco diferente. Mas, enfim, um tórax de 10 centímetros, ou de 20, ou de 30, um abdômen magrinho, uma pessoa bem magra, sem gordura, uma pessoa obesa, ele teria que justamente compensar essa espessura e deixar o equipamento mais tempo ligado até que chegue 1 miligray, 1 miliroentgen, enfim, lá no detector, que significa que chegou essa quantidade no filme e a imagem está ok, certo? Então, se for uma pessoa mais densa ou maior, tem que produzir mais radiação até chegar à quantidade necessária. No fundo, a briga de vocês tecnólogos é essa, tá? É sempre garantir que chegue, entre aspas, a mesma quantidade boa, que dá um exame bom, certo? Independente de tamanho ou densidade, espessura de paciente, certo? Isso aí você vai compensar em KV e MA se você tem um paciente que é diferente do normal, do padrão. Tá? De novo, eu vou medir e assim por diante. Tá? Então, isso que eu quero ver, se ele realmente é um controle automático. Como eu já disse, nos equipamentos radiográficos, no mamógrafo ele funciona até que mais ou menos redondinho, porque já tem uma tradição, a mama não varia tanto assim, o KV, enfim, um monte de coisa. Então, o próprio equipamento ele é mais constante, tem menos variação de tensão, de corrente ali. Já no equipamento de raio-x, que a gente tem visto é que o controle automático de exposição para obesos ainda é complicado, tá? No geral, o ideal é você, de novo, ter a tabelinha lá do lado e saber, uma pessoa com abdômen de tanto de espessura ou tantos quilos e tal, passa no manual tanto MAS. Se for 100 quilos, tanto, se for 140, tanto, se for 180, se for 200, ou seja, vários valores. Não é um valor só não, tem que ter vários valores no manual, tá? A gente tem feito alguns testes lá com aqueles colegas que a gente tem lá na Europa, né? E eles têm trabalhado muito com isso, tá? As pesquisas sempre nesse sentido de qual o padrão ideal para um obeso. E aí sempre a pergunta é, o controle automático supre? E a conclusão no geral é não. Se aumenta muito, sai muito fora do normal, paciente normal, paciente padrão, o controle automático não dá conta, tá? A imagem fica ruim. Certo? Então aqui é justamente você entender. De novo, você faz aqui, por exemplo, esses blocos de 2, 4 e 6, porque é da mamografia, né? Talvez para um tórax teria que ver, talvez 10, 20, 30 centímetros, não sei. Justamente de novo, você conhecer seu equipamento, saber, não, até aqui vale a pena usar automático, não adianta eu ficar brigando, tentar no automático, ver se dá certo, não vai dar e você tem que fazer de novo no manual. E quando fizer manual, você nem sabe exatamente como operar, porque está tão acostumado com o automático, né, que ele nem sabe. Embora que, na maioria dos casos, o automático te diz quanto que ele deu. Tá? Quando ele termina o processo, principalmente nos equipamentos CR, DR, ele te avisa, olha, eu dei tanto de MAS. Aí eu parei a radiação, né, desliguei o equipamento quando deu tanto de MAS. Quando deu 2
2 mAs, quando deu 2.1, quando deu 2.2 e assim por diante. Então, se você quiser repetir o exame no manual, faltou, bom, ele deu 2.2, eu vou jogar o 2,5, 3, aí vai da sua experiência de equipamento, certo? Então, de novo, você vai fazer. E aqui, segundo a norma para mamografia, que é o que a gente tem, nós vamos ter que ter um dia um teste para equipamento de raio-x convencional, né? Basicamente é o seguinte, o valor máximo menos o mínimo tem que dar menos de 20%. Ou seja, é aceito, já se sabe que o controle automático de exposição não dá conta de ser tão automático assim, de ser tão bom de acertar sempre a mesma qualidade de imagem. Ou seja, ele vai fazer imagens mais escuras e vai fazer imagens mais claras que o padrão que se espera, justamente porque você tem diferença de atenuação. Certo? Perguntas? Isso também é uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil, nos estágios. Não sei se vocês já começaram. Não, vocês não começaram estágio, né? Vocês iam começar aí desse problema todo. Mas quando vocês forem em estágio, vocês, a não ser em mamografia, vocês não vão ver controle automático nos equipamentos, né? Pode ser que algum novo aí e tal, o pessoal esteja começando a usar, mas no geral não tem. Exatidão do indicador de dose. Se houver, tá? Normalmente se usa um DAP, que é um Dose Area Product, tá? Para medir a dose no paciente. Também equipamentos mais modernos, de DR, até mesmo CR, eles indicam a dose, não como o AEC, né, o controle automático, vai te dar, normalmente vai te dar o MAS, né, ou seja, quanto tempo o equipamento ficou ligado, mais vezes a multiplicação pela corrente fornecida, que ele sabe lá, então ele vai te dar normalmente MAS. Mas você tem, em alguns casos, medidor de dose, geralmente é na saída do tubo, chama-se DAP. Tá? Anual, logo a manutenção, e, de novo, treina, nível de olho, medidor de radiação. De preferência, porque eu não sei como medir isso é uma novidade da RDC 35, de preferência você trocar o DAP que existe por um DAP que você tenha, que você saiba que é confiável, que é garantido, etc. Tá? Então, de preferência um DAP, certo? Porque se você botar o medidor aquele que a gente usa na mesa, é diferente, vocês já vão ver. Porque o DAP está aqui, o DAP ele é acoplado junto do cabeçote, junto à caixa colimadora, tá? E ele é isso daqui, parece que não tem nada aqui dentro, tá? Totalmente transparente, mas na verdade ele tem um gás, ele é uma câmara de ionização, e ele mede, ele chama produto área dose, tá? Gasguei. Produto área dose, ou seja, ele te dá a dose nesta área, certo? Então ele vai te dar tantos miligramas por centímetro quadrado. Ele vai te dar, tá? Por centímetro, por metro quadrado, enfim. Tanto de dose que foi medida por centímetro quadrado. Então o ideal seria você ou deixar esse aqui e colocar o seu junto, colado, para ele medir exatamente a mesma radiação que passou aqui, os dois medirem, você compara, o meu está calibrado, o meu está correto. Então, vale, meu mediu 10, eu lá mediu 9.9, então tem um erro. Porque se eu botar o medidor aqui embaixo, eu posso ter radiação espalhada, a radiação vai abrir, etc, etc. E aqui não, aqui ele mede praticamente toda a radiação que sai. Inclusive, se você colimar, você está diminuindo a quantidade de dose que ele mede, porque você vai fechar. Então tem que cuidar também na colimação. Geralmente a colimação aberta, totalmente aberta. Tá? Porque só vai deixar passar a radiação aqui, ele só vai medir a radiação aqui. Então, por isso que eu digo, é fácil você cometer um erro de deixar colimado, nem que seja um pouquinho só, e aí ele vai medir menos dose. E claro, você bloqueou a radiação. Então, de novo, eu posso pegar o equipamento bom e condenar, posso pegar o equipamento ruim e aprovar. Tá? Por quê? Porque eu simplesmente fiz isso aqui. Então, não há nada na literatura, por enquanto, diz se eu tenho que medir 4 vezes, ver exatidão, reprodutibilidade, essas coisas. Mas, a princípio, resolvido o problema de como medir, o cálculo matemático é o mesmo para dose, para
tensão, tempo, etc. Né? Exatidão, aqui nem fala em reprodutibilidade, fala só exatidão, mas eu também podia ver a reprodutibilidade, ou seja, se eu jogar a mesma quantidade de radiação 3 vezes, 4 vezes, eu tenho que sempre medir a mesma coisa. Tá? Então, eu posso fazer a reprodutibilidade também. Posso fazer linearidade, então boto 10 mAs, 20 mAs, 30, 40, 50 mAs, e a dose que eu tenho que medir também tem que ser 2, 3, 4, 5 vezes maior. Ok? Então, é como tem a ver com dose, dosimetria, né? Eu passei para vocês, embora não se tenha nada ainda de como medir. Mas, a princípio, 4 vezes, tira a média e assim por diante. Por fim, radiação de fuga. Tá? Então, verificar o nível de radiação de fuga do cabeçote. Como o cabeçote é algo metálico, pesado, etc., dificilmente, salvo abrir uma trinca ou você ter que desmontar e montar ele, você pode medir isso a cada 4 anos. Tá? Então, de novo, aceitação, né, para ver se está tudo funcionando, e depois feita a aceitação daqui 4 anos. Ou é claro, se você tiver algum reparo, que você abra o cabeçote, desmonte o cabeçote, ou para trocar ampola, ou enfim, trocar óleo, alguma coisa tem que fazer, aí você tem que medir de novo. Por quê? Porque parte do cabeçote é parafusada, se você esquecer um parafuso, ali é um buraco, né? Porque passa o parafuso, é um buraco ali, então vai passar radiação, pode ter radiação de fuga. De novo, uma trena, porque você tem que medir 1 metro de distância, um medidor de radiação e, se possível, também um tripé. Eu vou explicar por que do tripé. Ah, e blindagem extra também, né? Vou mostrar. Então, você tem que fechar a colimação, por quê? Porque eu quero medir o que sai do cabeçote. Eu não quero que a radiação bate na mesa e venha pegar o monitor, o medidor que está aqui do lado. Então, você fecha o cabeçote. E ainda é indicado que você, por exemplo, a gente usou chassi, né? Porque o chassi ele tem a parte do tubo, onde a parte voltada ao tubo, que é para entrar radiação, e atrás ele tem uma parte metálica, às vezes até com chumbo, para a radiação não continuar, certo? Então, você pode usar o próprio cassete, porque é retinho, é mais fácil. Você envolve isso para quê? Para a radiação eventualmente bater na caixa de colimação ali, ou no próprio colimador, que são placas de chumbo, ela não espalhe e você acabe medindo essa radiação. O que você quer medir é só o cabeçote, tá? Então tem a parte da janela aqui, que passa a radiação pela janela, isso aqui não pode ser considerado, então você blinda. Como você tem que medir às vezes embaixo aqui do cabeçote, 1 metro de distância para baixo, você vai dizer, professor, aqui não dá para medir porque aqui eu tenho 30, 40 centímetros, então estou fora da especificação. Então eu te dou uma sugestão que é essa maluquice aqui, você botar alguma coisa, pode ser caixa, pode ser o que for, para criar uma mesa para você então fazer o invólucro, digamos assim, a blindagem em volta da caixa de colimação, certo? Para tentar manter 1 metro aqui do chão. Outra coisa que você pode usar é avental de chumbo, né? Só que o avental de chumbo é mole, mas você pode tentar enrolar o avental de chumbo aqui, com esparadrapo, sei lá o que, prende aqui, para garantir que essa radiação aqui que vai bater na caixa colimadora não se espalhe, mesmo com o colimador fechado, tá? Fechar a colimação. Aqui. E medir a 1 metro de distância de 6 direções, né? O que é 6? Para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo, anterior e para trás, posterior, tá? Mais ou menos nessas coisas. Alguns dizem assim, mas como ninguém fica em cima, né, exatamente em cima do cabeçote, a não ser quando o cabeçote está aqui para baixo, né, fazer uma mão, alguma coisa diferente. Mas aí eu acho que também o cabeçote vai girar, então eu mediria esse superior aqui, né, porque quando ele vira para o buque mural, ele passa a emitir radiação lateralmente, digamos assim, né, ele gira. Então é importante medir para cima também, né? Não é medir para cima, mas medir a saída nessa direção. Então, mais ou menos nessas 6 direções. Então, aqui mostrando, né? Por exemplo, 6 direções na frente, aqui acho que é meio que para trás, para baixo, 6, 4 para cá, né? À esquerda, enfim. Você pode pensar também onde é que estaria a cabeça de um técnico, tecnólogo, de um ajudante, mais ou menos, para manter a distância. Sempre a partir do ponto focal. Tá?
Por quê? Porque se eu medir 1 metro daqui, aqui não produz radiação, quem produz é aqui. Aqui já tem toda uma linha de blindagem, né? Lógico, vai passar a radiação tem que passar aqui por dentro. Ou seja, eu vou dizer assim que a blindagem está perfeita e não está. De repente não está, né? Então você tem que medir a partir do ponto focal, certo? A norma fala em várias direções, não fala se são 5, 6, 8, 10, não diz quais são os sentidos. Então a gente, de novo, está meio sem pai nem mãe, a gente fala a princípio nas 6 direções, né? Poder ter um mais aqui para cima, né? Aqui para face para baixo, mas enfim. Depende também do movimento do cabeçote, etc. Esse aqui, como ele é telecomandado, ele não faz book mural, possivelmente. Não sei, tem que ver se essa cabeça gira. Então, se não faz book mural, talvez aqui para cima não faça sentido, porque ele nunca vai deitar e mostrar. Enfim, então tem que ver um pouco a situação, tá? 1 metro de distância, né? O tripé, por quê? Porque você vai botar o equipamento aqui, porque você vai disparar, não quer pegar uma pessoa aqui, um técnico, a receber radiação. Professor, não tenho tripé, não tem como prender, etc, etc. O que eu vou fazer? Vou me paramentar ao máximo, protetor de tireoide, óculos, a gente tinha até uma luva aqui para proteger da mão e o medidor aqui. Aí tem um problema seguinte, a pessoa fica aqui, vem um outro colega, mede 1 metro aqui, ele tem até um pontinho o ideal para medir a câmera de ionização, né? Aí põe aqui, mede 1 metro, diz para ele, estátua, não se mexe que eu vou lá disparar. Porque se ele mexer com o braço, já 1 metro aqui já foi para o espaço, né? Ele pode mexer para cima, pode cansar o braço e ir para baixo, e aqui ele tem 1 metro, pode virar 1,10 m, 1,20 m ou 90 centímetros, e de novo, você pode condenar um equipamento bom e pode aprovar o equipamento ruim, porque 1 metro não foi mantido. Certo? Então, por isso a ideia do tripé, porque daí você garante exatamente 1 metro de distância. Tá? Esse daqui, eu também não me lembro muito bem se foram valores medidos, tá? Porque teve uma época que a gente fez com os alunos medindo, a gente conseguiu um hospital e tal e fez as medidas, e outra vez a gente pediu para os alunos fazerem um manual de como fazer o procedimento. Então, com as fotos, qual era o material necessário, como é que fazia as contas, exemplos de contas, etc. Muito bem, qual é o problema aqui? Então, basicamente, você vai medir o kerma, ou a dose, né, se precisar fazer alguma conversão de Röntgen para Gray, etc., né, foi indicado aqui pelos alunos. Depois você vê a corrente selecionada, ele usou 4.8, e a corrente máxima. Por que isso? De novo, se eu disser assim, olha, eu usei 1 mA para fazer a medida, eu vou medir, vamos dizer, 0,1 miligray. Tá? É um método de distância. Aqui, às vezes, você vai usar 2 mA, 5 mA, eventualmente 10 mA. Qual é a corrente máxima do equipamento? 10 mA. Então, se um dia for usar a corrente máxima, que é um tórax, que é um... quanto que seria a radiação de fuga? Então, eu medi para 1 mA, se a radiação máxima, ou a corrente máxima é 10, significa que a radiação de fuga vai ser 10 vezes. Então, eu medi 0,1, mas quando tiver a radiação máxima, com a corrente máxima, eu vou chegar a 1 miligray, eu vou extrapolar. Então, eu vou condenar o equipamento, porque ele, numa condição de radiação máxima, de corrente máxima, ele vai ultrapassar o valor permitido para fuga de cabeçote. Tá? Aí aqui também você vai corrigir o tempo que você mediu essa radiação, certo? Foi segundos. Isso daqui tem que ser transformado em hora. Então, aqui é a proporção, quanto que foi medido, convertido. E aqui tem, que foi interessante esses valores, porque tem dois problemas. Primeiro, por esse valor único, está fora do 1 miligray, está condenado, certo? Por esse valor único. Contudo, a norma não fala muito claro o que você faz com esses vários pontos aqui, né? Com esses 6 pontos que eu medi, cima, direita, esquerda, embaixo, etc. Ela não diz o que é para fazer. Ela dá a entender que se qualquer um desses valores for acima do limite, o equipamento está condenado. Tá?
Há quem diga que você poderia fazer uma média desses valores, certo? E dizer que na média a radiação de fuga está dentro do permitido. Por quê? Porque o técnico, ou porque um acompanhante, alguém da equipe vai se movimentar, ele não vai ficar sempre parado ali naquela posição 1, né, que eu medi, que deu, extrapolou, né, a cabeça, o tireoide da pessoa, sei lá, a gorda, não vai ficar sempre ali, que são as partes mais radiosensíveis, ficar sempre naquele lugar. A pessoa uma hora vai estar na frente, então se ela estiver na frente, ela recebe abaixo do mínimo, se ela estiver da direita, se ela estiver à esquerda, assim por diante. Então, a média seria razoável? Seria. Tem um valor extra, mas vai que a pessoa fica... Pô, onde é que foi esse extra? Ah, foi lá em cima, para cima, por exemplo. Então, a princípio não tem problema, mas eu viro o cabeçote de lado, né? Aí isso daí vai, quando estiver de lado, a 1 metro de distância, posso ter alguém. Então, nessa situação. Então, a regra antiga, o manual, né? Vou disponibilizar, da 1016, falava assim, agora eu não me lembro, mas eu li ainda há pouco. Falava, verificar os valores encontrados para ver se estão na regra. Mas ela diz, os valores encontrados significa fazer uma média, pegar um por um, não está bem claro isso. Dá a entender que os valores encontrados, verificar se está dentro do máximo. Então pode ser todos os valores e realmente ser pesquisado, certo? Então vejo que a gente tem uma dificuldade bem grande em relação a como fazer essas medidas para garantir a qualidade, garantir a proteção radiológica, menos dose para todo mundo e cumprir a lei também, né? O cumprir a lei significa garantir a qualidade e a proteção. Só que se eu não medir 1 metro, medir 1,10 m sem querer, dá menos radiação. Se eu medir numa situação muito esdrúxula, num ângulo tal que só naquela faixinha ali extrapola, dá 1,1 miligray, condena o equipamento. Tá? Depois eu meço um pouquinho aqui, puxa, não deu, para cá, não deu, para cá, para cá. Pô, só lá. E aqui vejo, pode ter sido um erro de medida. Olha a diferença, né? Basicamente 100 vezes. Pegar o 26 aqui, responder quase 100 vezes de diferença. Ou mediu errado, né? Ou erro aí de medida, de conversão, ou realmente eu consegui achar um furo no cabeçote, que a radiação sai toda naquele furinho, naquela direção, e eu acertei bem naquela direção. Tá? Então, vejam a dificuldade de medir, certo? A radiação por causa dessas questões de você ter que ter uma distância fixa, ângulos que não estão bem definidos, que pode ser qualquer um, pode ser os da sua preferência, certo? E por aí vai. Ok? Então, por hoje era isso. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Obrigado.